Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, estamos aqui de novo, aprendendo mais da palavra do Senhor. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Glória, glória. Santo é o teu nome, Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor Pai, Altíssimo Senhor e Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, declaramos a Ti agora, Senhor, a nossa fé, Pai, cremos, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que Tu queres, Senhor, será falado, Pai, que haja uma porta, Senhor, nos céus abertas, Pai, e declare sobre o Teu povo, Senhor, a Tua palavra, Pai, e assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Confesso para os irmãos que com muito temor e tremor estou aqui para fazer uma leitura com os irmãos da Bíblia. Embora eu não tenha o costume de ler expositivamente, explicando o texto, eu gostaria de estar fazendo isso hoje com os irmãos e assim aprendendo também um pouco mais. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor que deu essa oportunidade mais uma vez, e a gente tem cumprido tudo aquilo que Ele pede para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O livro de Gálatas, escrito por Paulo, como o nome já diz, a igreja de Gálatas, mais ou menos 48 anos depois da morte de Cristo, e ela tem como tema central a justificação pela fé em Jesus Cristo. Embora seja uma carta com esse tema central, ela vai estar debatendo outros assuntos. Um deles é confrontar ali uma religião, um judaísmo que estavam querendo impor aos irmãos cristãos da igreja de Gálatas a lei mosaica, a lei de Moisés, que era a circuncisão e as demais coisas que a gente já conhece da Bíblia, que são da religião, e não tem nada a ver com Cristo. Então Paulo, no livro de Gálatas, ele vai combater a religião. Paulo vai afirmar que o único meio de chegar a Deus é por Jesus Cristo. Paulo também ele vai destacar
que o Evangelho liberta o homem da escravidão, da religião e do pecado. E também nos convida a viver uma vida regida pelo Espírito Santo. Mas, como saber quem rege a minha vida? Como saber se o Espírito Santo está me guiando? Quero começar com essa pergunta, porque Paulo ele vai escrever: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro, atributo, adultério, ou seja, uma violação do pacto matrimonial através de relações íntimas com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Em Mateus 5:28, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. E o segundo atributo é a fornicação. Qualquer tipo de relação íntima fora do casamento, solteiro ou não solteiro. E também a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:18: foge da fornicação. Todo pecado do homem comete fora do corpo, mas a fornicação peca contra seu próprio corpo. E o terceiro atributo é a impureza, imoralidade, adultério, maus pensamentos, roubo, inveja, orgulho e lascívia. Em Marcos 7:21 até o 23 diz: porque o interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração do homem. E no versículo 20 do livro de Gálatas, ele vai destacar mais alguns atributos, que é o quarto atributo: idolatria, ou seja, adoração, veneração ao culto prestado a ídolos, imagens, objetos, ideias ou coisas colocadas no lugar de Deus. Quando falamos em idolatrias, automaticamente pensamos em nossos irmãos, que protestam com imagem, pensamos nessas coisas, mas não é só isso. Idolatria também há um pensamento, há uma convicção que você coloca acima de Deus. Isso é idolatria. Há uma pessoa que você exclama na terra também ser maior que Deus, é idolatria. Então a idolatria não é só a imagem, como muitos estão acostumados a pensar. Em Ezequiel 14, versículo 1, diz assim: e vieram a mim alguns homens, os anciões de Israel, e se assentaram adiante de mim, ou seja, os anciões. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: glória a Deus, santo Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, a esses homens que têm essa idolatria, ou alguma delas,
Deus não escuta. Não adianta clamar. Está venerando o homem, Deus não vai escutar o que você tem para dizer. Em primeiro lugar, aquele que reina para todo sempre. Amém? Em quinto lugar, a lascívia, ou seja, desejos sexuais descontrolados, caracterizado pela busca excessiva. Mas não só nesse ponto, são todo tipo de prazer carnal, luxúria e comportamentos imorais impuros. Isso também é a lascívia. 3 exemplos de lascívia na Bíblia. O rei Davi. Seu pecado com Batseba, citado como um dos maiores exemplos de lascívia na Bíblia, que o levou a consequências graves. O outro exemplo, Sansão e sua cobiça por mulheres estranhas. Isso tem sido a causa pela destruição de muitos lares hoje em dia. E Ezequiel 16, capítulo 15, do versículo 15. O texto fala de se entregar à lascívia por causa da formosura, agindo de forma desregrada. E o livro de Ezequiel, você vai ler com os irmãos, Ezequiel 16, capítulo, versículo 1 até o 15. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O livro de Ezequiel 16, do 1 ao 15, que vai dizer assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim: O Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento precedem da terra dos cananeus, do teu pai é teu e a tua mãe é terra. E quanto ao seu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para sua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, e nem envolto em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para ti fazem alguma coisa dessas, compadecido de ti, antes fostes lançada pelo campo, pelo nojo da tua alma, o dia em que nascestes. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse: ainda quem está no seu sangue vive. Sim, disse: ainda quem está no teu sangue vive. E eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, e crescestes, e te engrandecestes, alcançaste grandes formosuras, avultaram os seios e cresceram o seu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei no conselho contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficasses sendo minha, então eu te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bobadura, e te calcei com pele
de queixume, e te cingir de linho fino, e te cobrir de seda. Mãos que te ordenei e te envedei, e te pus braceletes nas mãos e um colar de roda no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes na orelha e uma coroa de glória na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e de bordadura, nutristes de flor de farinha e mel e óleo, e fostes formosa em exemplo, e fostes prósperas até chegares a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. E eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama, e prostituíste de todo o que passava pela face sua. O texto do Ezequiel, ele simplesmente vai dizer: eu cuidei de ti desde que tu nasceu. Quando tu nasceste, foi desprezado, estava imundo pelo sangue, e eu cuidei de ti. Eu te coloquei em lugares altos, eu te dei carro, trazendo para o momento atual, eu te dei casa, eu te dei vestes, eu te fiz uma pessoa bonita, eu te preenchi do meu espírito, mas contudo, tu se prostituíste contra mim. Assim diz o Senhor. E pensando, refletindo sobre esse texto, não é assim na vida da gente. Deus nos tirou do lamaçal, nos tirou do pecado, nos livrou de muitos males. E mesmo assim, depois de tanto tempo, a gente acaba errando e desconsiderando o que Deus tem feito na nossa vida. Como eu disse, com muito temor e tremor, eu venho ler essa palavra para os irmãos. E vocês, atribuem feitiçaria. Não vou comentar algumas coisas assim, porque é bem explícita para nós, né? O significado, né? Feitiçaria, 7 inimizades, 8 contendas, 9 ciúmes, 10 iras, 11 peleja, dissensões, heresias, versículo 21, brigadas, inveja, homicídios, benedice e glutonarias. Só que Paulo, ele dá um detalhe no final do versículo 21. E ele diz assim: e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, eu citei aqui 17 atributos. E Paulo vai dizer, e ainda tem mais. Ainda tem muito mais coisas. Aí, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. 1 Coríntios 13 vai dizer: Coríntios 13, do 1
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal transpassasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que ele distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregastes o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com tanta leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se sustenta mal. Não folga com injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, como cessarão, haver ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O versículo 11 vai continuar dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor, e esses três, mas o maior desses dons é o amor. Mas o maior desses dons é o amor. E o atributo do Espírito Santo, o segundo do Espírito Santo, é o gozo, o prazer. O prazer de fazer as coisas de Deus. O prazer de fazer a obra do Senhor. E esse prazer, você não se sente obrigado a fazer. Você não vem para a igreja trabalhar porque você tem um compromisso e é obrigado a estar aqui. Você tem um prazer. E quando você tem prazer de fazer isso, você não coloca empecilho. Você não começa a pôr problemas. Porque você tem prazer de estar aqui, de servir, de fazer com que o outro se sinta bem. Esse é o prazer do Espírito Santo. A paz não é somente sobre guerra, é a paz com os outros, a paz com nós mesmos, né? Procurar ser uma pessoa apaziguadora, evitar que haja conflito em volta de nós. Esse é o terceiro fruto do Espírito. O quarto, longanimidade.
significa ter ânimo longo. A paciência, se prolongar em ter uma ação que possa ferir alguém, em tomar uma atitude sem pensar. A benignidade é a disposição interna do amor, é ser gentil, é tratar o próximo bem. Mas eu tenho um dia mal. Ele não precisa sentir o que eu estou passando. Isso é a benignidade, a bondade, é a inclinação para fazer o bem, é ter prazer em ajudar alguém e sem esperar nada em troca. A fé. E em Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O oitavo atributo do Espírito Santo, uma pessoa calma, a mansidão, é não sair se dando com tudo, a temperança, que é o domínio próprio. E eu citei todos esses atributos aqui, irmão, com um objetivo. Eu sei que é cansativo, está vendo, mas eu precisava falar tudo isso aqui. Porque eu preciso terminar essa mensagem, eu preciso terminar com uma pergunta para os irmãos. Porque eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu citei 17 atributos negativos. E do Espírito Santo são 9 atributos positivos. Você vê a diferença aqui. Como é difícil, Porque é muito mais fácil se reclinar do mal do que do bem. É muito mais fácil ser uma pessoa que não vai alcançar o reino do céu do que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. São 17 atributos negativos que a gente pode se contra 9. Estatisticamente é muito mais fácil você cair e se inclinar para o mal do que para o bem. E muitas das vezes nem percebemos que alguém está nesses caminhos, alguém volta a nós. Até porque o inimigo é disfarçado, irmãos. Ele não vai se mostrar. Inimigo declarado, ele não é seu inimigo. Ele só é alguém que se opõe às suas ideias. Mas o verdadeiro inimigo, ele vem como forma de animal no jardim do Éden. Ninguém espera. O verdadeiro inimigo, ele vem numa mesa de amigos. O verdadeiro inimigo, ele vem te tratando com carinho. E vem comendo pelas beiradas, até te levar no caminho da perdição, que é onde ele está. E eu quero terminar aqui com 2 perguntas, que essa é a primeira, que como é difícil identificar em qual lado está a serpente. Como é difícil identificar quem é Judas na nossa mesa. Mas graças a Deus que o próprio Jesus revela aonde está o traidor. Nada melhor que o dono da seara para separar o joio do trigo. É o tempo que revela, que Deus mostra. Aleluia, Jesus. E é uma palavra um tanto cansativa de ficar escutando, mas
tem falado tanto isso no meu coração, demonstrado coisas que a gente não espera, porque é difícil saber. É difícil. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que passar por coisas que vai testar se você está com o Espírito Santo ou se você está naquele grupo que não vai alcançar o reino de Deus. Mas cabe ao Senhor mostrar para mim e para você quem são os inimigos do Evangelho. Amém, meus irmãos? Irmãos, me perdoe se eu fui cansativo, mas isso é o que Deus tinha colocado no meu coração e desejava agradecer a minha oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Amém, amados irmãos. Deus abençoe a vida do nosso irmão Presbítero Diogo por essa palavra que ensina dentro do nosso coração.